Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube com foco na prevenção. Hoje trazendo histórias curiosas como o autotransplante e a síndrome de quebra-nozes, que são curiosidades que certamente vão fazer você se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e já deixar um like. E para quem ficou curioso sobre transplantar para você mesmo, quem é renal crônico e faz hemodiálise deve estar pensando assim, isso não faz nenhum sentido, porque se eu tenho dois rins que estão falidos, doentes, como é que eu vou tirar um rim e dar para mim mesmo? Por outro lado, a pessoa que não tem doença renal nenhuma, também pensa, por que eu vou tirar um rim e transplantar em mim mesmo se está tudo bem? E aqui eu vou falar então sobre 4 doenças que podem levar a esse procedimento, que é o chamado autotransplante. E a primeira doença, que é a mais curiosa de todas, é a chamada síndrome de quebra-nozes. Você que imaginou ali um rim sendo pressionado no meio de um quebra-nozes, não tem nada a ver com isso. Eu, aliás, vou colocar aqui imagem para vocês de uma paciente nossa, é uma angiotomografia. Essas imagens arredondadas, avermelhadas, alaranjadas são os rins e essas linhas avermelhadas, rosadas são as artérias. A principal artéria do nosso corpo é a aorta, ela vem de cima até embaixo aqui, descendo desde o coração até o final do abdômen lá embaixo, e ela vai se dividir em 2 artérias ilíacas. E os rins estão ali na parte superior do abdômen, numa região que a gente chama de retroperitônio, ali na frente das costelas, a imagem é clara, e eu vou então dar um zoom aqui nesse retângulo verde aqui que eu coloquei em destaque. Eu vou aproximar agora essa imagem para vocês verem onde tudo acontece. Aqui nós temos então o sistema arterial da aorta, as artérias renais irrigando os 2 rins, e vou colocar o nome aqui de algumas estruturas que são as responsáveis pela síndrome do quebra-nozes. A artéria aorta, então, é esse canudão que vem de cima para baixo na imagem, está bem fácil de ver. E a aorta tem um ramo que desce em direção ao intestino, chamado de artéria mesentérica superior. Prestem bem atenção, a aorta está aqui, a mesentérica superior está aqui, elas fazem uma espécie de um V, e no meio das duas, por uma variação anatômica, a veia renal, deixa eu colocar de lado aqui, a veia renal está passando aqui no meio das duas. E o que acontece nessa situação? As 2 artérias são estruturas rígidas que pulsam o dia inteiro. A veia é um vaso sanguíneo complacente, mais relaxado, e a veia então fica sendo espremida o dia inteiro por essas 2 artérias, reduzindo o fluxo sanguíneo da veia, o que vai acarretar numa congestão sanguínea nos rins. Isso a gente identifica também varizes dentro dos rins, ao redor dos rins, outras veias ali da região ficam totalmente engurgitadas, cheias de sangue, o rim fica bastante, digamos, congesto, cheio de sangue, e isso repercute com uma dor muito intensa. Vale lembrar que isso só ocorre com o rim esquerdo, não com o direito. E além do quadro de dor, o paciente também apresenta hematúria, ou seja, sangue na urina, e também proteinúria, proteína na urina. Eu fui consultado a respeito desse caso porque a equipe de cirurgia quer indicar uma nefrectomia e um dos médicos veio me perguntar se haveria mesmo indicação da nefrectomia, considerando que o rim esquerdo, que é esse que está com a veia sendo comprimida, é um rim que ainda é bom, é um rim que funciona. E a minha opinião como nefrologista é sempre no sentido de procurar preservar esse rim. No caso, essa paciente precisa sim de alguma intervenção cirúrgica, porque ela tem muitas dores e todos os procedimentos de stent já falharam. Ela já fez vários tratamentos, houve uma falha terapêutica, então não dá para ficar do jeito que está. A opinião é de preservar o rim, porém existem questões técnicas que somente o cirurgião, na hora ali da cirurgia, vai ter condições de dizer se pode salvar ainda esse rim. O benefício dessa cirurgia é que, além de você salvar o rim dessa paciente,
você vai melhorar o quadro de dor, porque você acabou com o mecanismo de quebra-nozes, que passa a não ter mais na ligadura dos vasos do transplante, e também o rim, quando ele é retirado da posição original, ele é desnervado, o nervo ele é cortado e, portanto, o paciente não tem mais dores relacionadas a esse problema. A segunda situação é de uma doença também com o nome esquisito, chamada síndrome de lombalgia hematúria, que nada mais é do que dor nas costas com sangue na urina, onde você descartou outras causas desses sintomas. E aí você tem que descartar a própria síndrome de quebra-nozes, você descarta tumores, infecções, cálculos renais, não havendo nada como diagnóstico de exclusão, você então tem essa síndrome. A princípio, o tratamento ele é menos invasivo do que o autotransplante. Você faz uma desnervação por cateterismo, só que não havendo sucesso a esse tratamento, você também pode, da mesma forma que no quebra-nozes, indicar um autotransplante. A nossa terceira situação é uma doença muito mais conhecida aqui no canal, uma doença mais comum, que é a estenose da artéria renal, que é o estreitamento da artéria, que é o vaso que leva o sangue para o rim, e esse fechamento da artéria, além de causar uma hipertensão arterial muito alta, ela ao longo do tempo, quando não tratada, vai levando a uma perda desse rim. O rim vai sendo mal oxigenado e ele vai diminuindo de tamanho até perder totalmente a função. Essa é também uma doença tratada com cateterismo, colocação de stent, mas quando o tratamento ele falha, o autotransplante também pode ser indicado. E a quarta situação são as lesões de ureter ou ureter curto. Isso pode ocorrer por conta de infecção ou trauma de cirurgia. Lembrando que o ureter é aquele canal que leva a urina do rim para a bexiga e não havendo mais possibilidade de reconstrução do ureter, a saída passa a ser então o autotransplante, porque você vai tirar o rim lá de longe, aqui de cima, e vai colocar ele bem pertinho da bexiga. Então a necessidade do tamanho do ureter passa a ser reduzida, porque a distância é bem curta, da mesma forma que se faz no transplante renal tradicional. Em relação às complicações do autotransplante, não existe risco de rejeição, porque estamos falando de um rim do mesmo indivíduo que tirou de um lugar e colocou no outro, não há formação de anticorpos, não precisa tomar imunossupressão, e as complicações mais comuns são parecidas com aquelas que ocorrem no transplante convencional de um doador para um receptor. No caso, temos a estenose, que é esse fechamento da artéria renal, estenose de ureter e a trombose da veia renal, que pode também levar à perda do enxerto. E você aí, já tinha ouvido falar desse tratamento estranho para essas doenças esquisitas? Deixe aqui nos comentários e ajude no crescimento do nosso canal, convidando seus amigos a se inscreverem aqui e também compartilhe nossos conteúdos nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp, volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.